Olá pessoal, buenas. Seguinte, hoje eu quero fazer com vocês alguns exemplos, tá? Para aplicação da definição da lei de Coulomb e daquela definição que nós fizemos para o campo elétrico no vídeo passado, ok? E aí depois eu vou deixar na pasta uma lista de atividades com alguns exercícios para vocês fazerem, fazendo o mesmo tipo de coisa que eu vou apresentar agora. E aí eu vou pedir para vocês segurarem essa atividade, tá? Datar ela, segura ela, que em algum momento eu vou pedir ela resolvida, beleza? Então vamos lá. A primeira situação que eu vou analisar é uma situação que é o seguinte, ó, exemplo, né, 01, ok? A primeira situação é onde eu tenho três cargas interagindo. Eu tenho uma carga positiva aqui, eu tenho uma carga positiva aqui, e eu quero colocar uma carga no centro, no meio dessas duas cargas, tá? De modo que ocorra o seguinte, eu quero colocar uma carga positiva aqui, ó, tá? Em algum ponto, vou chamar esse ponto aqui de X, ok? De modo que a força repulsiva desta carga 1 aqui, ó, ela vai estar apontando nessa direção, então eu vou ter a F1 para cá, ok? E eu vou ter uma outra força repulsiva que vai estar apontando na outra direção. Vou desenhar ela aqui, ó. Tá? Que é a força repulsiva da 2, que é essa carga aqui. Beleza? E aí, o que eu quero? Eu quero o seguinte. Eu quero a posição X, certo? Onde essas duas forças se igualam. Tá? Onde a F1 ela é igual a F2, certo? Nessa situação onde F1 é igual a F2, significa que a força resultante sobre essa partícula vai ser nula, tá? E a força resultante sobre essa partícula sendo nula, eu consigo manter esse sistema aqui estático, eu consigo manter esse sistema parado, tá? Então eu vou atrás de determinar essa situação aí, beleza? Tá, e uma das coisas que eu tenho que conhecer necessariamente é qual é a distância que existe, a distância d, entre essas duas partículas que eu estou analisando. Deixa eu escolher uma cor aqui. Ó. Essa distância aqui, ó. Essa distância aqui ela tem que ser conhecida de alguma maneira, tá? Vou colocar aqui, ó, distância d, tá? Então eu tenho essa distância d aí. Beleza? Ok? Então vamos lá. Então vai ficar o seguinte, ó. Vamos escrever primeiro a força que a 1 faz nesta partícula aqui, que eu vou chamar ela genericamente de Q, tá? Então, deixa eu só anotar aqui, ó. Isso daqui é a minha Q1, isso daqui é a minha Q2 e essa daqui vai ser a minha Q, tá? Essa partícula que está aqui, ó. Essa daqui vai ser a minha Q qualquer, tá? Estou escrevendo o Q maiúsculo aqui, mas vocês podem escrever o Q minúsculo, que é mais adequado, tá? Para notação. Então, ok. Então, vamos lá. Então, a força 1, nós já vimos que ela vai ser dada pelo seguinte. Ela vai ser calculada como sendo K, a carga 1, certo? Vezes a carga Q, dividido pela distância que existe entre elas ao quadrado, tá? Aqui eu não vou me preocupar com a notação vetorial pelo seguinte. Como eu estou trabalhando ao longo de uma única linha, eu estou trabalhando ao longo dessa linha aqui, ó, tá? Então é como se eu estivesse trabalhando apenas ao longo de x, por exemplo. Vamos adotar aqui que isso daqui está ao longo de x. Todas as forças se repousam na mesma direção, tá? Se elas repousam na mesma direção, o que eu vou fazer é uma soma, no final das contas, é uma soma algébrica convencional, tá? Então eu vou ter aqui, por exemplo, posso fazer uma notação vetorial? Pode, tranquilo. Não seria necessário, desde que eu soubesse para que lado aponta cada força eu adotasse um sentido aqui para o lado positivo e um sentido para o lado negativo. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma notação vetorial, basta eu colocar aqui esse F como sendo F vetor e aqui, ó, saber que ela está apontando para a direção de x positivo, chamar ela de I, por exemplo. Tá? Então, assim eu já deixo ela com notação vetorial. Beleza? Mas isso daqui é equivalente a escrever isso aqui, ó. Tá? Como ela está para o lado positivo, eu posso escrever essa F1 como sendo K, Q1, Q dividido por R ao quadrado. Ok?
Se eu for olhar para a minha F2, tá? Aí eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso escrever a minha F2 como sendo, né, o meu Q2, Q dividido pela distância que existe entre eles ao quadrado, tá? Na direção Q? Na direção I também, só que agora ela está apontando para o lado negativo. Então eu insiro aqui, ó, um sinal negativo. Isso daqui equivale a escrever da seguinte maneira o meu F. Ó. Eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever o F2 como sendo esse negativo vai lá para indicar que ela está para o lado negativo do eixo do x, tá? Menos K Q2 Q por R ao quadrado. Aqui tem um fator importante para a gente observar, que é o seguinte, todas essas cargas que eu estou trabalhando são cargas positivas, então eu não preciso me preocupar com o sinal delas, tá? Apenas com a orientação das forças, ok? Então no final eu vou trabalhar com isso daqui e com isso daqui, certo? E aí surgem duas perguntas, que é o seguinte: quem é esse K? É uma constante conhecida, tá? Os valores de Q inicialmente não me importa, eu vou deixar eles aí, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. E aí eu quero olhar para quem que é essa distância ao quadrado. Porque essa distância aqui, ela vai depender, né, da posição que eu estou adotando aqui, ó, tá? Então vamos supor o seguinte, ó. Se esta partícula está na posição x, eu posso supor que esta Q1 aqui, ó, ela está repousando sobre o ponto zero da minha coordenada x. Então esta partícula aqui, a Q, ela está a uma distância x da minha origem. Concorda? Por outro lado, ela estará a uma distância da Q2 que vai ser dada pelo seguinte, ó, pelo D menos a quantidade x. Tá? Então esse tamanho aqui, ó, é isso tudo menos o x. Concorda? Né? Consegue perceber isso? Então vamos lá. Então vamos reescrever isso daqui baseado nesse desenho que eu estou colocando aqui, ó. Ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó. Eu vou ficar com a minha F1 igual ao meu K, Q1, Q dividido pelo meu x ao quadrado, tá? Então, é o que eu estava propondo aqui, ó. A F1, ela está a uma distância x entre as cargas. Para a F2, ela vai estar a uma distância d menos o x, vai ter essa distância aqui, ó, tá? Então vamos lá. Então a minha F2, vou colocar ela aqui, ó. A minha F2, ela será menos K Q2 Q dividido por D menos o x, tudo isso daqui ao quadrado, ok? Porque a distância que eu estava era uma distância d menos x. E é a distância ao quadrado que me interessa. Então, beleza. Então, ficou escrito dessa maneira. Ok? Então, eu quero a situação onde essas duas forças elas são iguais. Ok? Então, vamos trabalhar na situação onde essas duas forças elas são iguais. Então, veja só. Eu tenho o seguinte. Eu tenho que daqui, eu posso escrever o seguinte, ó. Que K Q1 Q dividido por x ao quadrado, ela tem que ser igual a K Q2 Q dividido por D menos o x ao quadrado. Tá? Aqui é importante notar o seguinte, quando eu faço que essas duas forças elas são iguais, quando eu tento igualar essas duas coisas, eu não preciso me preocupar com esse sinal negativo que aqui está, ó, porque eu estou interessado numa situação onde essas duas forças em módulo elas são iguais. Tá? Se eu estivesse somando essas duas forças para saber qual é a força resultante sobre a partícula, aí sim, aí eu ia pegar esse daqui menos essa daqui. Mas eu estou querendo acompanhar agora uma outra situação. Eu estou querendo acompanhar uma situação onde o módulo dessas forças são iguais. Tá? Então, eu não preciso me preocupar com o sinal de menos. Ok? Então, vamos lá. Então, se eu olhar para essas duas igualdades, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte. Ó, este K eu posso simplificar com este K. E este Q eu posso simplificar com este Q. Ok?
Então, ao fazer isso, eu reduzo esta equação ao seguinte, ó, eu reduzo ela a Q1 dividido por x ao quadrado igual a Q2 dividido por d menos o x ao quadrado. Ok? Então, tá ótimo. Agora, eu tenho uma situação que é o seguinte. Para que eu possa analisar, né, qual vai ser este ponto x que eu vou atingir o equilíbrio, perceba que eu vou depender dos valores das Qs, tá? Porque uma coisa que é óbvia é o seguinte, se essas Qs, se a Q1 e a Q2 tiverem valores iguais, né, onde eu deveria colocar uma carga de qualquer valor para que as forças elas se mantivessem com o mesmo módulo e a resultante fosse igual a zero? Eu deveria colocar exatamente no meio, certo? No meio, em D sobre 2. Se eu colocar aqui, ó, em D sobre 2, eu estou garantindo que a força que essa faz e a força que essa faz são iguais. Ok? Se elas tivessem o mesmo valor. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou supor é que esses dois Qs eles não têm o mesmo valor, que eles têm valores diferentes. Por quê? Quando eles têm valores diferentes, vai acontecer o seguinte. A nossa força ela depende da carga e da distância. Então, para eu regular isso, eu preciso colocar a partícula numa certa distância, um pouco mais próxima da carga menor, para a força poder ficar maior, tá? Então, eu coloco uma distância menor para uma carga menor. E coloco uma distância maior de uma carga maior para a força também ter um módulo parecido. Consegue perceber isso? Eu tenho que jogar com o valor de Q e de R. Se eu me aproximo de uma carga pequena, a força ela tem um determinado valor, certo? Se eu me aproximo de uma carga que é grande, né, para a mesma distância, aí fica muito grande a força. Então eu tenho que jogar, eu tenho que colocar da carga grande uma distância boa e da carga pequena uma distância um pouco mais próxima, para uma coisa compensar a outra, tá? Então perceba isso daí. Aí acontece o seguinte, beleza. Eu vou pegar e vou trabalhar da seguinte maneira agora. Vamos supor, tá? Eu poderia ter qualquer valor, pessoal, qualquer valor, tá? Eu vou supor o seguinte, eu vou supor que a Q2 ela é 3 vezes o valor da Q1. Ou seja, significa que a Q2 tem 3 vezes mais carga que a Q1, tá? Então, eu vou fazer a seguinte substituição. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esta equação aqui, tá? Que eu estou chegando nela. E vou fazer isso. Vou fazer o seguinte, ó. Então, eu tinha lá aqui a minha Q1, ela será igual a Q2. A minha Q1, perdão, dividido por x ao quadrado, ela vai ser igual... Esse igual tem que vir aqui, na verdade, né? Tira ele daqui. A minha Q1 ela será igual a minha Q2, que na verdade vale 3 vezes a Q1, dividido por D menos o x ao quadrado. Ok? Fazendo isso, eu posso simplificar essa Q1 aqui, ó, tá? São iguais. Beleza? Daí, então, eu vou poder agora escrever da seguinte maneira essa expressão. Eu vou rearranjar isso daqui, de forma que eu possa escrever D menos o x ao quadrado é igual a 3 vezes o x ao quadrado. E aí eu tenho que desenvolver o algebrismo que está por trás disso daqui, tá? Então eu vou levar isso daqui ao quadrado, vai ficar d ao quadrado menos 2 vezes xd mais o x ao quadrado. Isso daqui é igual a 3x ao quadrado. Então eu vou ter aqui que 2x ao quadrado mais 2xd menos o d ao quadrado é igual a zero. Então eu tenho que resolver esta equação aqui, ó, para descobrir qual que é o valor do x. Ok? Então tá bom. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau e aí eu tenho que resolver isso daqui por Bhaskara, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Para quem não se lembra, eu tenho lá que o meu delta ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem faz o papel do a é esse sujeito aqui, ó. Esse daqui é o a. Perdão, isso daqui, né? O 2d é o b, isso daqui é o c, tá? Então eu tenho o seguinte, ó. O meu delta ele vai ser igual a b ao quadrado, vai ser 2d ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é o 2, vezes o C,
que é menos d ao quadrado. Menos d ao quadrado. Então, o meu delta ele vai ser 4d ao quadrado menos 8 mais 8d ao quadrado, tá? E aí aqui eu vou ficar com delta igual a 12d ao quadrado, tá aqui, ok? E aí o x meu, ele será alguma coisa do tipo assim, ó, menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Então o x meu será menos b, que seria menos 2d, mais ou menos a raiz de 12d ao quadrado, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 2. Então, o x vai ser 2d, mais ou menos, o d aqui vai sair fora da raiz, e o 12 eu posso fazer como? 2 vezes 2, 4, vezes 3, raiz de 3. Vai ficar 2 raiz de 3. 2 raiz de 3, né, dividido por 4. Por 4. 2 vezes 2, né? Eu poderia simplificar esse 2 com esse 2 aqui. E aí eu vou ter alguma coisa do tipo seguinte, ó. X vai ser igual a menos d, mais ou menos raiz de 3d, dividido por 2. Tem isso daqui. Ok? Tá aqui, ó. Dá para enxergar aí? Beleza. É isso mesmo? É isso mesmo. Ok, tá. Não errei, não. Então tá. Então aqui vai sair dois resultados. Aqui a gente tem que saber que vai sair dois resultados. Daqui vai sair um resultado que é positivo e um resultado que vai ser negativo, tá? Porque eu vou ter menos d, menos 3, menos raiz de 3d dividido por 2, independente de qual seja o valor de d, tá? E vou ter um resultado que vai ser menos d mais raiz de 3d, tá? Dividido por 2. Esse resultado ele vai ser positivo. Eu estou interessado nesse resultado positivo porque esse resultado positivo me coloca, né, aqui no meio. Um resultado negativo me tira desse lugar e me joga para cá, ó, tá? Então ele não está coerente com o problema físico que eu estou abordando. Eu quero um problema que me dê um resultado que vale assim, por exemplo, 1,6 de D, alguma coisa desse tipo, né? 0,6D, 0,8D, não sei, alguma coisa desse tipo, né? Um múltiplo de D aqui. Então eu tenho que cair dentro desse valor aqui, ó, dentro desse valor positivo de D, tá? Então eu saio daqui com esse valor positivo para o x, tá? Então vamos lá, vamos gastar folha. Isso daqui é tudo rascunho da veiarada que aposentou no INF, então a gente pode gastar. Então vamos lá. Então o meu x, ele seria, e esse pincel que não funciona é o pincel de pregão, gente. Esse x seria menos d mais raiz de 3d dividido por 2, tá? Se eu simplificar isso daqui, eu posso colocar isso aqui da seguinte maneira, ó. Eu posso colocar raiz de 3 menos 1, concorda? Vezes o d dividido por 2, ok? E aí eu posso fazer até essa conta, tá? Aí essa conta eu não vou dar conta de cabeça. Vamos perdendo uns minutos aí para fazer na calculadora. Calma lá. Calma lá, calma lá, calma lá. Deixa eu usar a calculadora aqui. Menos 1 dividido por 2. Então dá 0, aproximadamente, tá? 0,37 de D. Tá? Fica dependendo daquela distância D entre as cargas. E esse x aqui ele seria dado no sistema internacional em metros, tá ok? Beleza, pessoal? Então, esse é o exercício número 1.